Fala casais, tudo bem por aí? Não vou demorar muito tempo para falar, mas hoje a gente vai conversar sobre um passo a passo para realizar as contratações antes do casamento. E para quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento e como eu já disse, hoje a gente vai falar sobre o passo a passo de quais contratações e como que vocês devem fazer as contratações do casamento. São diversas dicas envolvendo alguns pontos chaves para a gente tomar cuidado para que nenhuma das contratações ou sejam feitas de forma incorreta ou tenham algum problema lá na frente quando a gente vai chegar perto do casamento. Então, o primeiro ponto que eu quero sempre abordar, e eu acho isso muito importante, eu preciso assim que isso fique fixe na cabeça de vocês e não saia nunca mais, analise o contrato. Não assinem nada do que vocês não estão entendendo. É importante que vocês leiam, analisem, verifiquem cada ponto desse contrato. E se tiver dúvida, pergunta para esse fornecedor do que você está contratando. É muito importante que você tenha domínio total e completo do que você está contratando. Não só porque você está investindo, mas porque você está fazendo um investimento a longo prazo. Você precisa entender quais são essas contratações. Então, básicos de contrato. Verifica se tem os dados do contratante, os dados do contratado, ou seja, da empresa que você está contratando. Se tem uma descrição do serviço que você está contratando. Se existe prazo de entrega, se esse prazo de entrega está muito especificado. Se é uma entrega de serviço ou produto, se esse serviço ou produto está especificado. Se tem informações, se é algo que determine cor ou estilo, se isso está especificado. É importante que vocês tenham esse domínio. Não adianta depois, quando chega próximo do casamento, vocês falarem, eu achava que tinha isso, eu achava que tinha aquilo. Não corre mais, assim, não adianta mais depois desse tempo. É muito importante que vocês tenham esse entendimento. Porque o que acontece? No setor de casamentos, no setor de eventos em geral, nem sempre a pessoa que está te vendendo é a pessoa que vai atender seu casamento daqui 2 anos. E, se for mesmo essa mesma pessoa, imagina a quantidade de casamentos que essa pessoa atende, imagina a quantidade de noivos que essa pessoa atende, ela não vai lembrar o que ela te prometeu. Então, é importante que vocês analisem os contratos e que tudo aquilo que foi combinado no ato da contratação esteja ali naquele contrato. Determinado, com prazos, com formatos de entrega, com o tipo muito específico. Melhor, gente, a gente pecar pelo excesso, é melhor a gente ser repetitivo em um contrato, é melhor a gente fortalecer muito do que faltar informação. Porque depois que essa informação faltou, a gente não tem muito o que fazer. Eu já tive casos de casais que muito mais próximos ao casamento foram identificar ali no contrato que estavam faltando informações específicas, informações essenciais. E o que isso aconteceu? Isso gerou um rombo no orçamento, porque muito mais próximo do casamento eles não estavam mais imaginando que eles teriam que investir mais no casamento, e aí era um item essencial, eles acabaram tendo que fazer, contratar esse outro item. Então, acaba que você perde a mão, tanto nas contratações, quanto em todo o casamento, entende? Então, por favor, analise o contrato e percebam, entendam tudo que está contratado. E aí eu entro na segunda dica, que é justamente um pouquinho do que eu já abordei nessa primeira. Entenda o que você está contratando. Muitas vezes a gente vai contratar alguns serviços mais técnicos, como DJ, às vezes até uma parte da decoração, às vezes até uma parte da própria gastronomia. E eu não sei vocês, gente, mas às vezes eu fico gaga. E aí, quando a gente vai fazer essas contratações, a gente não entende algum termo, alguma forma como ele colocou. Muitos casais não entendem o que é um suplá, muitos casais não entendem o que é a descrição ali do DJ ao pé da letra, o que é uma iluminação cênica. Tem coisa que nem eu entendo. Imagina assim, eu trabalho com casamentos há anos e muitas palavras eu não consigo entender, eu não tenho domínio. Mas eu tenho a cara de pau, acho que por ser assessor e por viver disso e por saber o quanto isso pode impactar negativamente no casamento de vocês, eu tenho a cara de pau de chegar no fornecedor e falar assim, ô fulano, o que é isso aqui no contrato? O que é um suplá? O que é uma mesa da não sei das quantas? Pergunta. Entenda. Não adianta depois você contratar uma coisa que você não sabe, chega lá na frente e você
pensa que está contratando uma coisa, mas na verdade é outra totalmente diferente. O que acontece? Alinha as expectativas antes. Isso é uma das coisas que gera mais estresse ao casamento. É muito complicado quando os noivos não fazem esse alinhamento antes com o fornecedor, chega lá 2 meses do casamento e percebe que não tem. Então, se vocês não fazem essa triagem, se vocês não entendem o que vocês estão contratando, tá errado. Faz parte do serviço, faz parte do escopo de serviço do fornecedor te vender. Então, faz parte ele te fazer entender o que ele está te vendendo. Não contrate nada sem você ter esse domínio completo. Prestem muita atenção e entenda cada ponto do seu serviço contratado. É uma equipe de fotografia? Beleza, quantos fotógrafos são? Ah, tá lá escrito Steadicam. O que é Steadicam? Eu não vou saber te explicar, porque eu sou assessora de casamento. Eu sei o que é na prática, mas o seu fornecedor de fotografia, de vídeo, ele vai te explicar exatamente o que é esse equipamento, para que ele serve, o que ele faz, qual é o resultado. Então, resumindo, entendam o que vocês estão contratando. Não contratem nada sem saber e sem ter domínio completo do que você está comprando. É a mesma coisa de você ir numa loja e comprar um aparelho que você não sabe usar. Você não faria isso. Então, não faça isso para o seu casamento. Compre apenas aquilo que você sabe o que é e que você saiba que é essencial para o seu dia. Assim, você evita um custo desnecessário e também uma dor de cabeça mais próximo do casamento, totalmente desnecessária, certo? Outro ponto muito importante da gente saber antes de contratar um fornecedor é que você tem que definir prazos. Então, eu digo prazos em relação a tudo. Prazos de entrega, prazos de formatação, prazo de que a gente tem reunião. Tenha tudo isso em prazos. Então, vou dar um exemplo para vocês sempre terem ali na prática. Você contratou um espaço que vem a gastronomia, que vem a decoração, que vem o DJ, e tá lá escrito que você vai ter reuniões de pós-venda com todas essas equipes. Em qual prazo que você vai ter isso? Você contratou uma equipe de músicos para a cerimônia do seu casamento e você vai ter que passar o repertório de músicas para esse evento. Com qual prazo você tem que fazer esse envio? Por que isso é importante? Eu vou continuar no exemplo dos músicos. Vamos dizer que vocês escolheram um repertório, uma música muito específica e que essa equipe não tem essa música dentro do repertório deles. Diante disso, a gente tem 2 opções. Ou vocês mudam de música, ou a equipe cria lá um repertório, cria essa música, faz essa música, ensaia com os músicos, etc. Para isso, eles precisam de tempo. O maestro precisa de tempo para criar uma partitura, ele precisa de tempo para fazer o ensaio com os músicos, você precisa de tempo para aprovar. Entende? Se não existe um prazo, cabe na cabeça dos noivos que eles podem mandar isso na semana do casamento e o fornecedor que se vire. E às vezes não é assim, a gente precisa determinar isso para que não ocorra nenhum tipo de problema. Para as questões mais técnicas dos casamentos, por exemplo, como a parte do casamento civil, a parte do casamento religioso, a gente tem prazos. Por que a gente não tem prazos com os demais fornecedores? Por que a gente não tem prazo de entrega de fotografia, que é uma das coisas que deixa a gente mais ansiosos? Por que a gente não tem prazo de entrega de vídeo, entrega do álbum? Coloquem prazos, definam prazos e coloquem lá no seu contrato. Deixe isso tudo muito bem claro. E quando eu digo prazos, aí eu vou puxar a orelha dos noivos. É prazo para os 2 lados, gente. Não é só o fornecedor, não é só o fotógrafo que tem que te mandar as fotos. Você também tem que escolher as fotos para colocar no álbum. Então, tenha prazo para os 2 lados. Coloque prazos para você mesmo. Dessa forma, você não se perde na sua organização e você não deixa nenhum item faltar para o seu casamento, certo? É muito importante isso, gente. Por favor, coloquem isso na sua cabeça. A Fê tá mandando aqui que é por isso que é bom o assessor estar nas reuniões. Exatamente. Muitas vezes, os noivos, enquanto a gente está conversando com a parte de produção, os noivos eles vão se atentando às palavras mais chaves do que é importante para eles. Que horas vai servir a bebida, que horas vai servir a comida, quantas pessoas são. E não se atentam a esses detalhes como prazos, como formato de entrega, como vai ser servido, como vai ser apresentado.
E aí, quando você já tem uma equipe de assessoria contratada, essa assessora ela vai te dar esse direcionamento. Olha, falta isso, falta aquilo. Se não, gente, antes de ir para a reunião com o fornecedor, que você já sabe, que você já tem um interesse, afinal, você não vai sair da sua casa para fazer uma reunião com o fornecedor que você tem um mínimo de interesse, você vem provavelmente naqueles que você já tem alguma coisa que você gostou, às vezes orçamento, às vezes é o que eles apresentam. Então, quando você sair, já faz um checklist do que você precisa com esse fornecedor. Se é um músico, já vê as músicas de repertório, já vê a formação, se é um fotógrafo, quantidade de pessoas na equipe, quantidade de equipamentos, já vê tudo. Chega na reunião, você já resolveu tudo. Depois, é só refinar, colocar no contrato tudo aquilo que foi batido na conversa, certo? Às vezes eu tenho que olhar para minha cola, porque senão eu acabo esquecendo. A próxima dica é sobre pesquisas. Pesquise o fornecedor e aquilo que ele oferece. Não adianta só você pesquisar o fornecedor, gente. Você tem que pesquisar o serviço que ele oferece. Ai, a Neia é uma ótima pessoa, eu conheço ela mora no meu prédio, na minha rua. Mas ela entrega um bom serviço? Ela faz uma boa assessoria de casamento? Então, pesquise não somente o fornecedor como pessoa, como profissional, mas busque também referências do serviço que ele oferece. O que eu quero dizer com isso? Você está contratando um totem, a empresa de totem Maria, não sei nem se existe uma empresa de Maria, mas se existir Maria, me desculpe, mas vou usá-lo como exemplo. Existe lá, contratou a empresa de totem Maria. Buscou referência sobre essa empresa? Buscou referência sobre o totem dessa empresa? Porque o que eu já vi casos? A gente vive de casos. O que eu já vi casos? De clientes que contrataram o totem da Maria, só viram que a Maria prestava um serviço, entregava o serviço, e quando chegou tinha o quê? Um totem inteiro quebrado. Pezinho do totem quebrado, o material todo descascado, falhava na entrega, as fotos não saíam muito bem impressas. A gente foi pesquisar sobre o produto da Maria e tava lá várias pessoas reclamando sobre o produto. Sobre a Maria não, Maria é boa, Maria é gente boa, ela entregou. Então, entende que você tem que pesquisar não somente o fornecedor, mas o serviço. E hoje, gente, como eu já falei mais de uma vez, a gente tem informação na palma da mão. O que eu tô fazendo agora? Eu tô passando informação para vocês. A forma como eu tô passando facilita muito, porque eu tô passando aqui por vídeo, tá sendo uma coisa rápida. Mas às vezes vocês vão ter que sentar o bumbum lá na frente do computador, pesquisar, pega o celular, coloca, pesquisa no casamentos.com, pesquisa no Facebook, pesquisa no Instagram, pesquisa no Reclame Aqui, pesquisa. Pega o contrato dessa pessoa, recebeu o contrato, dá uma olhada no CNPJ, pesquisa, busque informações de todos os lados, informações nunca é demais. Você vai ter o domínio do que você está contratando, da equipe que você está contratando, certo? Então, busque essas referências, pesquise esse fornecedor, pesquise a entrega. Se você não está achando nada, vai lá, procura lá, conversa com as pessoas que ele já atendeu. Olha se tem uma foto que tem marcado, alguma com uma noiva falando, ai, adorei meu casamento. Vai lá, pergunta para essa noiva se foi bom mesmo. Então, busca essas referências. Não deixe nada solto. Porque quanto mais você tem domínio e conhece e confia no trabalho dessa pessoa, menos essa pessoa vai te dar trabalho, certo? E a próxima dúvida é sobre as reuniões. Então, assim, próxima dica que eu quero dar para vocês é faça reuniões de alinhamento. Então, seja aquela reunião de fechamento, ai, a gente está na pandemia, talvez a gente não consiga fazer essa reunião presencial porque a fase não permite, etc. A gente faz online. Hoje em dia a gente resolve a nossa vida online. Então, realize essas reuniões, alinhe as expectativas nessas reuniões. Alinhou as expectativas? Gera uma pauta ou um contrato dessa reunião. Por quê? Como eu já falei, muitas vezes quando a gente está falando de casamento, de eventos, a área é muito grande, é muito rotativa. Às vezes o vendedor que está fazendo essa reunião com você, amanhã depois não está mais lá. Ou que seja, que ele esteja. Depois de 2 anos, quando vai ser o seu casamento, ele não lembra mais o que ele vendeu para você. Não exija isso da memória dele, nem da sua. Pensa, você lembra o que você comeu ontem? Imagine lembrar o que você fechou há 2 anos atrás, sendo que é rotativo ali, ele está atendendo várias pessoas. Então, combinou, fez uma reunião, alinhou, planejou, organizou,
Houve aquelas promessas, eu te dou isso, eu faço aquilo. Ou você faz uma pauta, ou você faz um adendo de contrato, ou, se é o momento do fechamento, faz o contrato com essas especificações. Como eu já disse, informação nunca é demais. É importante que vocês se organizem e façam essas referências, essas reuniões que te tragam referências, que te tragam mais organização para o seu casamento. Tudo isso que eu dou de dica para vocês é para que não chegue na semana, 1 mês, 2 meses antes do casamento e vocês se sintam perdidos e vocês percebam que vocês contrataram uma coisa pensando que é outra e vocês vejam que está faltando contratações e vocês, assim, de repente têm que lhe arcar com um custo que vocês não se planejaram. Então, quanto mais vocês fazem essa organização, menor o problema para vocês, certo? E aí um outro ponto, esse aqui é mais sobre exemplos de casais, novamente, que eu tive. Se você quer pedir desconto, se você quer negociar uma cortesia, se você quer pedir uma facilidade no pagamento, faça tudo isso antes do fechamento. Por quê? Uma vez o contrato fechado, assinado, que tá lá, pagamento à vista, você não vai poder pagar parcelado. Tem a multa, tem assim, entenda. Tudo que você planeja antes, bota no contrato e assina o contrato. Não adianta vocês pensarem que, eu vou hoje aqui na equipe de doces. Aí vai lá na equipe de doces, gostei desse. Aí saiu lá R$1.000. Tá bom. Então vamos seguir. Óbvio que o fornecedor vai te mandar o contrato de R$1.000, você aceitou. Não tem sentido, depois que você aceitou, você falar, não era bem isso que eu estava pensando. Não, gente. Pode sim não ser bem isso que você estava pensando e faltar ali, refinar alguma coisa de informação de entrega, de prazos, mas assim, você já aceitou o valor dele. Então, se você quer negociar prazos, quer negociar cortesia, quer negociar, faça isso antes do fechamento de contrato e coloque isso no seu contrato. Se você fechou, era R$1.000, ela te deu um desconto para você pagar parcelado e parcelado fica 900, mas se você pagar à vista fica 800, coloca isso no contrato. Deixa isso muito bem claro. É importante porque chega lá na frente, gente, isso dá um problema na cabeça de vocês que vocês não precisam. Perto do casamento, os noivos têm outras prioridades para cuidar. Tem prova de vestido, as noivas começam com esse negócio de fazer dieta, de fazer isso, de fazer aquilo. A gente tem outros itens para cuidar que são mais que são meio que obrigatórios, como cuidar do civil, como cuidar da parte religiosa. Então não dá para você perder tempo tentando refinar o que você tinha que ter feito lá atrás. Então, antes de contratar, faça essas negociações. Não deixe isso solto. É muito importante para vocês, para que vocês não tenham problemas no grande dia e nem na reta final ali do casamento, certo? O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Eu acho que é só isso. Resumidamente, a live de hoje ela é uma live mais prática, mais rápida, porque ela fala muito sobre os detalhes que vocês têm que tomar cuidado antes de fazer as contratações. Entendam que existe sim, é um código de defesa do consumidor que te protege durante os 7 dias contratuais, dependendo aí do serviço 30 dias, enfim. Existe esse código de defesa do consumidor que sempre vai valer e sempre pode proteger vocês. Mas, muitas vezes, vocês deixam até esse prazo extrapolar. E aí chega achando que tem isso, que tem aquilo outro. E não é bem assim. Então, antes de contratar, vocês precisam refinar todos os detalhes com cada um dos seus fornecedores. Anotar, planejar, organizar e aí sim solicitar o contrato. Solicitou o contrato, é importante que todas as informações, tudo que foi combinado, seja às vezes é um doce. Eu já vi cliente brigar com o espaço brigar com o cliente porque ofereceu uma sobremesa a mais e aí o cara não queria dar, o noivo não queria aceitar que não ia dar. Então assim, só porque faltou no contrato. Se tá no contrato, não sai ruim, o combinado não sai caro para nenhum dos lados. Esse é o resumo da obra. Então organize-se antes, planeje-se antes. E antes de fazer qualquer contratação, pode deixar ali tudo por escrito e aí você assina o contrato. Assinou o contrato, aí sim você faz o pagamento,
você segue com a contratação desse fornecedor e segue aquele restante do passo a passo que eu já falei para vocês. Como fazer as reuniões de planejamento, como se organizar e assim por diante, certo? Então, gente, caso vocês tenham alguma dúvida, já falei outras vezes, pode me mandar ou por aqui durante a live, ou vocês podem comentar em alguma foto, me mandar pelo inbox, me mandar no WhatsApp. A ideia aqui é trazer conhecimento para os noivos, para que vocês não fiquem perdidos, principalmente nesse último ano, que foi um ano muito complicado para ser noivo, eu brinco com isso. Esse último ano foi muito complicado para todo mundo, e aí nesse último ano eu percebi que cada vez mais os noivos eles contratam coisas, eles fazem coisas para o casamento sem ter a noção do que eles estão fazendo. E aí o que acontece? Chega perto do casamento, além de criar uma expectativa incorreta do que foi contratado, ainda tem aquele investimento que é inesperado, então isso gera um estresse no casal, gera uma briga entre casal, então não é legal, assim, o momento gostoso do casamento acaba sendo muito mais pesado do que prazeroso. Então, quando vocês conseguem se organizar, é muito mais importante. É para isso que eu tô aqui, é para trazer conhecimento, para que você entenda, que você consiga sozinho organizar o seu casamento. Claro, não em nenhum momento eu vou falar para vocês que dá para fazer sem assessoria. Não, gente, a assessoria é a coisa mais legal do mundo. Eu sou assessora, me contratem. Mas é muito importante que mesmo quando vocês tenham uma assessora, que vocês tenham conhecimento de cada ponto do casamento de vocês. Só quando a gente sabe o que é importante, o que é cada coisa, a gente consegue definir o que é importante para o nosso casamento. Não adianta falar para vocês que vocês têm que contratar um suplá, sendo que vocês nem sabem o que é um suplá. Saibam o que é o suplá antes de querer contratá-lo, certo? Isso vale para todos os outros fornecedores. Então, agradeço a presença de todos vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aqui na caixinha de perguntas. Eu fico no aguardo, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.